Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês a decoração de 8 bolos em um dia, em um único sábado. O vídeo, claro, para não ficar muito longo, eu fiz em 3 etapas. Esse vídeo de hoje vai ter 2 bolos, né? É um bolo de 2 andares e mais um bolo pequeno. No caso, 2 bolos. E aí na segunda parte a gente vem com mais 3, na última parte mais 2, enfim, a gente vai dividindo. Porque são 7 bolos ao todo, são de 2 andares, por isso eu disse 8 bolos. Porque de qualquer forma temos que decorar 8 bolos, né? Então aí a gente vai tentar dividir aí como der, a melhor forma que ficar. Porque senão ficar muito longo, e se eu for acelerar o vídeo muito para vocês me verem decorar 8 bolos, não vai fazer sentido, porque vocês não vão aprender nada. E aqui eu gosto de trazer dicas para vocês aprender passo a passo. Então eu decidi fazer assim, né, em 3 partes. Aí a gente inicia fazendo nosso chantininho aí. Eu usei o glacê real porque eu estava sem o açúcar de confeiteiro. Para meio litro de chantilly eu vou usar 2 colheres cheias de glacê real e 2 colheres cheias de leite em pó. Eu estou usando esse leite ninho aí da tampinha vermelha porque no mercadinho próximo à minha casa, já era sábado, meio-dia, e o comércio na minha cidade fecha meio-dia, 1h da tarde já tá fechando. Então eu não quis ir na cidade, no centro, comprar, ver se tinha alguma coisa aberta, poderia correr o risco de não ter. Então eu comprei aqui próximo mesmo e só tinha esse leite em pó aí de qualidade. Os outros que tinha não era muito bom, então eu comprei esse mesmo, usei e não fez diferença nenhuma, nem na textura, nem no sabor. A mesma coisa do instantâneo e do integral. Aí eu coloquei meio litro de chantilly, né? Com o próprio fouet da batedeira eu misturo um pouquinho, descolo o açúcar do fundo ali, o leite em pó. Tô tão acostumada em falar açúcar de confeiteiro que eu falei açúcar, mas é glacê real, tá, gente? Aí eu bato até o ponto de suspiro e aí eu vou e adiciono 4 colheres cheias de leite condensado. Já teve pessoas que já me perguntaram se eu hidrato o meu chantininho com água, se é porque eu não uso leite condensado. E a resposta é não, gente. A hidratação não tem nada a ver com o preparo do chantininho. Preparar é uma coisa, hidratar é outra. Eu preparo meu chantininho normal, leite condensado, leite em pó, e uso o açúcar de confeiteiro ou o glacê real para estruturar o meu chantilly, entendeu? O meu chantininho, no caso. E a água é para amolecer, hidratar, deixar no ponto que eu quero. Mas dá para você hidratar também com leite condensado, não tem problema nenhum. Eu prefiro hidratar com água, mas eu também hidrato com leite condensado. Não tem problema nenhum. Aí eu usei esse rosinha aí, porém ele ficou muito clarinho. Eu uso rosa, uso marrom para dar uma fechada, né, para ficar um rosa seco. Porém ele ficou muito clarinho, não ficou do tom que eu queria. Não. Não ficou do tom do bolo inspiração que a cliente me mandou. Aí eu fui e coloquei um pouquinho do rosa cereja da Mix. Eu acho que eu vou mostrar ali pra vocês. Aí eu coloquei um pouco desse rosa cereja e aí eu consegui o tom. Só que já tava bem pouquinho rosa, esse rosa aí. Aí eu acabei colocando um pouquinho de água dentro do tubinho ali da tinta, né? Da bisnaguinha. E colori mais um pouquinho, porque realmente era mais escuro. A gente vai colorindo aos poucos até chegar ao tom. Aí eu hidrato um pouquinho com água. Ainda não tá no tom.
Vou pôr um pouquinho de água dentro da bisnaguinha de corante, né? Um pouquinho de marrom mais para fechar. E aí eu vou buscando o tom que eu quero dessa forma. E se você não for inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui, gente. Se inscreve, ativa o sininho, porque eu sempre tô postando dicas bacanas, principalmente para quem está começando na confeitaria. Tem dicas muito importantes. Para falar a verdade, eu estou ensinando tudo que eu aprendi bem na prática, bem no aberto mesmo, coisas que eu ralei para conseguir encontrar no YouTube quando eu comecei há 5 anos lá atrás e eu não encontrava dicas, essas dicasinhas que parece ser boba, mas não é boba. E assim, eu ralei muito para conseguir desenvolver algumas técnicas, como por exemplo, a hidratar meu chantininho com água, a hidratar ele já na parede do bolo, com meu borrifador. Então hoje, eu buscando na internet, hoje eu encontro esse tipo de assunto, mas antes, antes eu não tinha ideia do que procurar, entendeu? Então assim, eu trago ideias muito abertas, muito legais para quem está iniciando principalmente. Então assim, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, você não vai perder nada, muito pelo contrário. Se você tiver interesse nesse assunto, você vai ganhar, e muito, aqui com a gente. E já curte o vídeo aí também, compartilha, curte, comenta se tá gostando, que eu vou sempre estar trazendo novidade aqui para vocês. Aí temos aí um bolo aro 20, né? Esse bolo é o primeiro do dia, né? É tão bom o primeiro bolo do dia. Difícil é quando você chega no quinto, no sexto e nada de terminar e o dia passa e já é noite. Eu iniciei esses bolos aí, né? Era 11h40 da manhã. Eu nem tinha almoçado ainda. Aí eu parei 1h30, almocei. Voltei novamente. Depois eu parei 4 horas, tomei um cafezinho. Voltei novamente para essa mesa, gente. Quando eu terminei, minhas pernas já não estavam mais aguentando de tanto ficar em pé. E aí eu apliquei a nossa primeira camada, né, de chantininho em todo o bolo. E depois eu venho com a minha camada de decoração, com auxílio da minha manga de confeitar, deposito no meu bolo, como sempre faço aqui. E é muito importante que o nosso chantininho as camadas fiquem bem juntinho, para não ter vão, né? Para não dar bolha de ar. Esse bolo, inclusive, ele deu uma bolinha. Depois que eu terminei, eu já estava colocando os últimos detalhes, que eram as pérolazinhas. Eu percebi que ele estava criando uma bolinha. Aí eu só furei a bolha, porque eu não ia desfazer tudo que eu tinha feito, né, gente? Aí eu furei a bolha com a minha mangueirinha da minha bombinha e falei pra cliente, né? Olha, põe esse buraquinho, é um buraquinho bem pequenininho, depois vocês vão ver aí. Põe o buraquinho pra trás ou põe o topo, não sei como é que, se você vai ter topo, mas se tiver, põe. Ou joga esse buraquinho pra trás, porque realmente seu bolo criou uma bolha já finalizado. Então o máximo que a gente tenta correr dessas bolhas, ela de vez em quando aparece. Mas é isso aí. Aí com a minha espátula lisa, eu venho alisando toda a lateral do meu bolo, sempre hidratando com o meu borrifador. Com esse tempo fresco, rapidinho o chantininho, ele resseca. Então é bom a gente estar sempre com um borrifadorzinho de água para ir hidratando. Eu passo água na espátula e passo no bolo, eu sou a louca da água. Água é vida, gente. Vocês não estão entendendo, água é vida. Principalmente para confeiteira. E aí eu aliso a minha lateral ali. E aí eu vou fazer uma calda. Eu falo calda, né? Mas o nome eu sei que é drip cake, algo desse jeito, algo desse estilo aí. Eu, como sou das antigas, é calda mesmo.
E aí drip. Aí a calda, ela era meio amarela, né? Meio marrom, uma calda grossa, meio amarelada, meio marrom, uma calda com a cor assim, sei lá. Daí o que eu fiz? Coloquei um pouco mais de chantilly líquido, um pouquinho, separei um pouquinho de chantininho já batido, coloquei um pouquinho de chantilly líquido. E aí eu fui mexendo, coloquei um pouquinho de amarelo, um pouquinho de marrom, ficou no tom exato do bolo inspiração. E aí eu tô tentando fazer a calda mais fininha, né? Para que ela se derramasse quando eu aplicasse no bolo. Porém, com o chantilly puro, eu não tava tendo resultado. Aí eu comecei a usar o que? A água, que eu deveria ter feito desde o início. Aí coloquei um pouquinho ali com medo de desandar, mas não desandou. Aí eu achei que já estava bom. Coloquei na minha manga e fui aplicar na quina do bolo, né? Só que aí não escorreu. A minha caldinha não escorreu. Aí eu voltei, tirei novamente, coloquei um pouco mais de água e aí sim ela escorreu. Olha, vocês veem que eu corto tal, aí vou lá, só que não deu certo. Então eu tirei novamente, porque eu cortei o vídeo, senão ia ficar muito grande. Coloquei mais água, dissolvi bastante, aí sim escorreu a nossa caldinha aí. Aí eu faço isso na lateral de todo o bolo. E é isso. Era exatamente assim. Agora eu vou escurecer um pouco mais o nosso chantilly, né? O nosso chantininho. E para isso eu usei. Como o rosinha claro lá, eu não ia conseguir escurecer de forma alguma e o meu rosa cereja já estava bem no final, eu usei um pouquinho do marsala, que é aquele corante meio vermelho. Aí eu usei um pouquinho do marsala, aí eu consegui o tom que eu queria, que era bem mais escuro que esse rosa aí, porém puxado meio que pro marrom. Aí eu vou fazer um efeito ali com o meu bico M. É o bico que todo mundo tem, toda confeiteira tem. Se não tem, providencie, tem que ter, porque é um dos bicos mais usados. É o queridinho da confeitaria. Aí eu fiz um movimento ali de uma espiral, né? De um pinheiro, de uma roseta mais longa, algo assim. É mais uma espiral mesmo. Você vai fazer movimento circular e vai subindo. Aí uma ficou mais alta que as outras, eu peguei uma tesoura, né, que eu uso aí, e cortei a ponta. E aí agora a gente vai para as nossas pérolas. As nossas pérolas eu já falei aqui, né, que são bolinhas bolinhas de chocolate que a gente compra na loja de artigo para festa. E aí com o auxílio de uma pinça eu vou colocando no rodapé de todo o meu bolo. São 3 cores: rosa,
nacarado e dourado rosé. Dourado rosé. Eu vou pondo. No vídeo é muito rápido, mas na real, essa é uma das partes mais demoradas, essas pérolazinhas, oh meu Deus. E aí o restante a gente põe em cima. Em cima do bolo, da inspiração, era todo forradinho com as 3 cores das pérolas. Então a gente fez do mesmo jeito, reproduziu do mesmo jeito que estava lá. E aí ainda não está dando pra ver a bolha. A bolha não, né? Porque eu furei o buraquinho da bolha, mas daqui a pouco vai dar pra ver. Vou colocar algumas ali pra dar uma ajustada. Eu acho que nem dá pra ver. Foi bem pequenininho o buraquinho, bem no meio assim. De uma bolha que cresceu. Aí no final do vídeo tem foto da parte de cima do bolo, porque eu já finalizei aí e fui pro outro bolo, então eu nem mostrei em cima. Mas no final do vídeo tem foto dos dois de hoje, do vídeo de hoje. Olha ali o buraquinho, olha aí, tá vendo? Dá pra ver sim, perfeitamente. Olha lá o buraquinho. Aí esse é o buraquinho que criou uma bolha e eu precisei furar. E aí, como o palito de dente, eu não... Tem boleira que fura com palito de dente. Realmente comigo não dá certo. Fura e ela volta. E já com a mangueirinha da bombinha, dá certo. Eu furo ela e depois eu tiro e coloco... Pego a ponta da espátula, aquela espátula bem fininha que a gente usa, e dou uma preenchidinha para ela não voltar a encher. E aí dá certo. Aí eu finalizei, né, nosso primeiro bolo. Ah, eu vou colocar um pouquinho de glitter. Que eu não sei nem pra que eu inventei esse glitter. Gosto muito dessa marca. É uma das marcas que eu mais gosto, que é a Arte Deco. Coloquei na minha bombinha, tirei a mangueira. Só que esse veio muito fininho. Fininho mesmo. Quando eu virei a minha bombinha, que fui borrifar ali, saiu um tufo de glitter. E aí meio que não ficou tão espalhado. Ainda bem que as pérolas eram bem brilhosas, bem brilhantes, então não percebeu muito não. Mas eu quase fiz cagada. Ah, mas deu tudo certo. Aí esse foi o primeiro bolo. E aí logo a gente vai pro segundo. Dando uma organizada ali. Limpando meu pratinho. E é isso. Esse é o nosso primeiro bolinho. Aí agora a gente vai pro segundo bolo. Esse é o bolo de andar. Esse é o aro 30, né? A gente vai pro aro 30 e o aro 20. E aí eu inicio aí aplicando a camada de chantininho. Eu fiz outro chantininho. Aí eu já colori de rosa, porque o bolo praticamente todo rosa, só tinha um detalhezinho azul. Aí eu separei um pouquinho para colorir de azul e o restante eu pintei tudo de rosa. Esse bolo a gente vai trabalhar com bico, né? O bico M também. E aí eu vou escurecer um pouquinho mais o nosso chantininho para fazer as rosas. Olha, o ponto de bico ele tem que ficar mais firme, viu, gente? Não poroso, para nossas rosetas, para o nosso trabalho de bico não ficar todo craquelado. Mas tem que ser bem hidratadinho, porém num ponto bacana que o seu desenho do bico ele fique bonitinho, ele não fique derretendo. Aí a gente vai fazer essas rosetas em volta de todo o bolo.
do andar de baixo, né? O andar de cima é um bolo espatulado. Ficou muito bonitinho também. Esse bolo eu não blindei. Vocês lembram que no bolo de 3 andares que eu tenho um vídeo aqui no canal, eu blindei os bolos, né? Mas porque o bolo muito alto, e aí o bolo de baixo, mesmo estruturado, poderia pesar na hora do transporte, rachar, então eu blindei. Mas esse aqui não, esse aqui são só 2 andares, o bolo de cima é leve, eu estruturei, né, com meus caninhos. E aí não precisei blindar não. Só fiz a nossa camada mesmo, a nossa pré-camada. E aí já fui pro trabalho de bico. Esse bolo aí eu poderia tranquilamente ter decorado ele já montado, todo montado. Mas aí o bolo de cima ele tem o rodapé azul. Aí eu pensei, não vou decorar em cima porque esse azul pode sujar o rosa de baixo, do bolo de baixo, né? Só que esse bolo teve, né? Um trabalhado com pérola. Então daria tranquilamente para mim ter montado ele todo inteiro. Eu ter decorado ele já montado, né? Sem precisar sobrepor o bolo. Que sobrepor bolo, gente, de chantilly sem blindagem. Quando você blinda ele, você consegue pegar ele tranquilo na mão. O bolo de pasta americana, você consegue pegar ele tranquilo e sobrepor. Agora o bolo de chantilly, né? É muito complicado para você sobrepor. Você não pode tocar na parede do seu bolo. O bolo já decorado para você pôr em cima do outro é muito complicado. Esse aí mesmo vocês vão ver. Quase ele caiu. Meu Deus do céu. Mas não caiu não, viu, gente? Ficou bem centralizado, né? Porque principalmente bolo de andar, gente, fora do centro é o ó. Vocês têm que ficar muito esperto com isso. Porque é muito feio um bolo de andar sem estar centralizado. Aí eu tingi com azul, né? Um pouquinho do branco que eu tinha separado. E aí eu continuo com o nosso chantilly rosa. Esse bolo foi com o tema jardins com borboleta. E o resultado ficou bem legal. Não é sempre que a cliente tem tempo de trazer o topo, porque eu não providencio o topo, sabe? É a cliente que manda fazer, entra em contato com a artesã, manda fazer e me traz. E assim, não é sempre que a cliente tem tempo de me trazer o topo, então elas preferem pôr em casa. Só que esse aí a cliente trouxe, ai que bom, porque eu gosto tanto quando o bolo já sai todo prontinho daqui. E aí essa aí trouxe o topo. E já todos os outros bolos de hoje, desse dia, de sábado, nenhuma trouxeram o topo. Só essa aí. Todas colocaram em casa. Porque realmente a correria do dia a dia, né, ninguém tem tempo. Eu principalmente não tenho tempo de ficar com a tarde artesã, escolhendo o topo, perguntando ao cliente se é esse. Então eu não tenho topo. Então eu já deixo bem claro que eu não ponho topo, que é a cliente que tem que me trazer. E fora que você tem que pôr o valor do topo no seu preço final, né? E aí não é sempre que as clientes gostam do valor que a gente passa, né? Que as artesãs passam pra gente. Então eu já prefiro que elas entrem em contato direto. Eu passo o contato da pessoa quando vem fazer o bolo e pergunta se eu faço o topo. Eu falo, não, eu tenho o contato da artesã. Você
manda WhatsApp, manda mensagem ou liga e vê tudo direitinho e aí você me traz. E é assim que eu trabalho. E aí a gente vai alinhar, né? Nosso topinho ali, sempre passando a espátula ou uma régua, limpando no paninho úmido. E aí, essa espátulazinha aí que a gente vai trabalhar nesse bolo de cima. E aí a gente vai agora sobrepor nosso bolinho. Aí eu vou estruturar o bolo, né? Eu uso os caninhos, passo um álcool, né? Seco. E aí eu centralizei ali um pega-balão. E aí no meio, né? Eu gosto sempre de usar esse pega-balão no meio. E aí na lateral eu coloquei uns caninhos. Coloquei só 3 porque realmente não tinha necessidade de colocar mais não. Quando o bolo é maior, aí eu coloco 4, 6, enfim. Aí eu pego a assadeira do tamanho do bolo, meço em cima do bolo, centralizo, marco e aí sim eu transfiro o bolo para cima dessa marcação, para ficar bem centralizado. Com auxílio de uma espátula de chapeiro, né? Aquelas espátulas de fazer lanche. Aí eu vou fazer a transferência do bolo. De um tabuleiro, do tabuleiro para cima do outro bolo. Observem. Param! Uau! Ai, gente, eu fiquei desesperada. Mas deu tudo certo, não aconteceu nada não. Ficou bem centralizadinho. Depois eu vou mostrar em cima aí antes de pôr a pérola e de fazer o acabamento final, porque ainda tem uma camadinha de roseta bem pequenininha em cima da última roseta aí, para fazer o acabamento. Aí eu vou mostrar para vocês que ficou perfeito. Eu tiro bem devagarzinho. Aí se precisar de algum reajustezinho, você pega uma espátula bem pequenininha e aí você faz o reajustezinho que precisar. Aí com o bico 21 da Celebrate, né? Eu venho fazendo as rosetinhas em cima das outras para fazer o acabamento da quina ali. O ângulo olha lá, ficou perfeito em cima. O ângulo da câmera aí
Em alguns momentos vai parecer que o bolo tá torto, um lado maior, outro lado menor, mas não está. Depois eu vou fazer um vídeo, depois eu vou fazer o vídeo bem pertinho e aí vocês vão perceber que não está nada alto, nem baixo, nem torto. Tá tudo alinhadinho. Eu encostei ali achando que daria pra ver eu pondo as pérolazinhas, mas não dá. Mas depois eu mostro pra vocês. Aí eu vou ver, dar uma olhadinha no bolo inspiração, né? E aí a gente vai pôr o topo. Ali é um palito de churrasco, viu, gente? É bom que você, quando for fazer bolo de andar, você fixe um caninho, um canudo ou um palito de churrasco de um bolo ao outro, para que ele não se mova de cima do outro durante o percurso de transporte, durante o transporte, né? E aí eu isolei ali o palitinho com plástico filme, e aí eu coloquei de fora a fora no bolo o palitinho para que o bolo não se movesse durante o transporte. Aí depois vem o topo ali, né? Aí consegue esconder o buraquinho. Essa é uma das partes mais demoradas, porque você tem que pôr, que olhar direitinho, se ficou legal, se não ficou muito escondido, se não vai ficar muito para trás, muito para frente, muito para cima. E assim, principalmente na lateral do bolo, você tem que pôr e ficar. Não tem como você pôr e ficar tirando, mudando de lugar não, porque aí você vai desfazer todo o seu trabalho. Então você tem que focar bastante nessa parte aí de finalizar com o topo, para ficar bem, para onde você pôr ficar. Então não pode errar. Às vezes a gente tem sorte de pôr e aí, ai, não queria que eu acho poderia chegar um pouquinho mais pra cá. E a gente ir tentar arrastar ou puxar, tirar e dar certo. Mas nem sempre, às vezes eu faço isso, aí eu vou tentar tirar, eu vejo que não vai ficar legal, eu volto e deixo ele lá quietinho no canto dele. Eu levantei tanto a câmera, não sei pra quê, meu Deus. Deu pra pegar até a extensão lá atrás da, da geladeira. Que eu mesmo improvisei, porque a extensão tava subindo em cima da minha prateleirinha ali. Daí eu colei lá em cima. Ah, mas é isso, gente. Por trás dos bastidores. Isso ninguém conta. Olha aí. Olha a camada de pérolazinhas. Ficou igualzinho a cliente me mandou a inspiração. Esse aqui também, olha lá as pérolas. E é isso, gente. O resultado da nossa primeira parte do vídeo é essa. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Olha aí o último bolo. Perfeito. Até o próximo. Até a parte 2. Beijo.